Lição de número 4. Cantaremos o hino de número 16 da harpa cristã. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão seus dias que Ele posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, correrei ao Salvador. Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em erros, passei anos em vão labor. Quem me dera reaver pra servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Olá, paz do Senhor! Estamos iniciando mais um programa EBD em seu lar. Programa do Departamento da Escola Bíblica Dominical aqui de Joinville, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior. Ele também é o vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, no qual mandamos o nosso abraço, nosso carinho ao nosso pastor-presidente, que sempre está nos apoiando, sempre está participando conosco das nossas lives, das nossas apresentações aqui do departamento da EBD. Na coordenação geral do departamento da Escola Bíblica, nós temos o nosso amigo pastor Josias Rosa,
ele que é o coordenador geral. Este que vos fala, pastor Eliezer Fagundes, temos também o pastor Aguinaldo Luiz e pastor Alinor dos Santos. E nesta oportunidade nós temos aqui a grata satisfação de receber aqui os nossos amigos, irmãos, né, pastor Alinor dos Santos, que é um dos coordenadores gerais da EBD, e também presbítero Jonatas Lima, também trabalha na Umádio, na EBD Umádio, e também é o nosso terceiro dirigente ali da congregação do Bucarém. Neste momento eu passo os microfones aos nossos companheiros, nossos pastores que estarão aqui se apresentando e deixando a sua fala. Pai, Senhor, queridos, que prazer poder estar aqui nessa noite, mais uma vez, para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Eu tenho certeza que será um momento memorável. Então pegue aí a sua lição e vamos caminhar juntos. Paz do Senhor a todos, é uma alegria estar falando aí a você, a sua família. Esperamos ter um momento aí de grande aprendizado e crescimento espiritual. Que Deus abençoe aí o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana e que tenhamos todos aqui uma excelente aula em nome de Jesus. Amém. Desde já eu agradeço aqui a presença dos nossos amigos, ilustres pastores, nossos companheiros que vão estar abrilhantando ainda mais aqui esta lição deste momento aqui. Nós estamos estudando neste trimestre sobre o apóstolo Paulo, né? Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Você ainda não adquiriu a sua revista? Está aqui, ó. Procure lá a secretaria da EBD, na sua congregação, seu superintendente, seu pastor, compre a sua revistinha e vá correndo para a escola dominical. Não perca. Todos os domingos nós temos a nossa escola bíblica dominical em todas as nossas congregações. E você é o nosso convidado especial. Se ainda não é aluno, seja o nosso aluno. Nós temos também o livro-texto. Isso é importante para os professores, adquirirem o livro-texto. E você vai encontrar subsídios para cada lição, para que você possa se aprofundar ainda mais. Você sabe, neste trimestre, o comentarista da lição é o pastor Elienay Cabral. É um pastor renomado, conhecido, e tem sido uma bênção as nossas lições neste quarto trimestre de 2021. E nós já estamos aqui na quarta lição. Olha só, quarta lição, que tem como tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nós vamos estar estudando, então, trabalhando esse tema. Paulo, a vocação para ser apóstolo. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Assim como Deus chamou o apóstolo Paulo, ele continua chamando homens e mulheres para trabalhar no reino do Senhor. Quem sabe você é um desses chamados que está me ouvindo, né? Um dos nossos professores, obreiros e tantos homens e mulheres que estão envolvidos na obra do Senhor, procurando fazer com alegria aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se ali em Atos, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 22, e também Gálatas, do capítulo 1, versículo 11 ao versículo 18. Não vamos fazer a leitura aqui, mas você aí na sua casa, faça a leitura, né? Esteja com a sua revista em mãos aí, acompanhando, com certeza será uma bênção para a sua vida e para o seu elevo espiritual. Os objetivos, nós temos o objetivo geral desta lição, que é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Você acredita que o Senhor ainda continua vocacionando, continua chamando? Sim, Ele continua e você, quem sabe, é um desses vocacionados, né? Nossos objetivos específicos, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo, esse é o primeiro. O segundo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E o terceiro, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. 3 pontos maravilhosos que vamos estar trabalhando aqui. Eu quero também mandar um abraço a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela 107,5 FM. A
nossa rádio Simplesmente Diferente transmite todas as nossas aulas da EBD, e nós temos também o programa EBD em Foco, todas as sextas às 21 horas. Você pode acompanhar, sintonizar, interagir conosco. Sempre temos lá uma pré-aula da lição do próximo domingo, sempre na sexta nós falamos da lição que será no próximo domingo, e estamos sempre ao vivo lá com uma equipe trabalhando todas as sextas, tá bom? E você que está nos acompanhando aqui nesta EBD em seu lar, também com certeza está ouvindo aí pela 107,5 ou pelos canais da IEADJO. Vamos lá para a nossa lição. Nós vamos estudar então neste trimestre sobre a vocação do apóstolo Paulo, ou seja, nesta lição, né, vamos focar mais na vocação, também a questão da chamada do apóstolo Paulo, a questão de a preparação para a sua chamada, para onde Deus o levou, quais os requisitos, né, que Deus viu no apóstolo Paulo, e tudo isso vamos trabalhar aqui com os nossos queridos comentaristas, pastores que estão aqui nesta oportunidade. Eu vou começar com o pastor Alinor dos Santos, trabalhando aqui o ponto número 1, que vai falar o ponto de partida para a vocação de Paulo. E aqui nós vamos ver 3 subtópicos: chamada e presciência divina, o primeiro; o segundo, um ministério na plenitude do Espírito; e o terceiro, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma pergunta. Pastor Alinor dos Santos. Bom, nós estamos na 4ª lição e já demos conta pelas lições anteriores acerca de quem é Paulo, né? Estudamos um pouquinho da biografia, o contexto no qual Paulo está inserido, suas prerrogativas, suas qualificações, sua história, seu passado e também as suas possibilidades. E aqui especificamente falando sobre então a sua chamada. E há um entendimento muito interessante, inclusive, aqui do autor, pastor Elianai, que isso está ligado, pastor Eliezer, há uma relação, uma condição que a gente chama de presciência. Há uma confusão muito grande, às vezes, em relação à presciência e predestinação, né? Nós entendemos que para a salvação, o Senhor chama a todos. Na cruz do Calvário, Cristo morre por todos. Deus ama o mundo de tal maneira que entrega, envia ou dá o seu Filho por amor de todos. Mas, em relação aos seus propósitos, ao seu querer, aos seus desígnios, o Senhor chama. O Senhor acaba estabelecendo planos específicos. Assim como ele chama, por exemplo, Jeremias, o próprio Paulo aqui dá conta desse chamado em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ele dá conta que ele foi chamado pelo Senhor desde do ventre para essa grande obra. Na realidade, Deus antevém isso. Isso é essa presciência, né? Deus olha para Paulo, eu penso até, pastor Eliezer, que, dando conta deste zelo, porque ele estava cego, né, na sua violenta ação religiosa, né? Nós entendemos pela palavra que, sendo um jovem ainda lá na morte de Estevão, quando eles depositam aos seus pés as vestes, é como se naquele momento ali ele fosse um representante do próprio sinédrio. Então ele consente na morte. Então, a partir daquele momento ele toma uma missão. Ele entende que tem um chamado da parte de Deus, mas ele foi enganado. E nós somos facilmente enganados quando nós não afinamos os nossos ouvidos, não buscamos ter a devida sensibilidade para sintonizar na voz de Deus. Naquele momento ele sentiu o chamado para uma missão em nome de Deus, né? Mas ali ele estava por um zelo religioso, na realidade, se opondo ao próprio Deus, como o próprio Cristo, quando encontra, né, tem aquele encontro maravilhoso no caminho de Damasco, que diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, você está dando murro em ponta de faca, né? Você está lutando contra mim, achando ele que estava a serviço de Deus. Ou seja, ele achou que estava seguindo a chamada do Senhor. Então eu penso, presbítero Jonas, que na realidade Deus olha pela sua presciência, o coração daquele jovem, o zelo, o desejo que ele tinha de conhecer e servir a Deus, dando conta, inclusive, que ele tinha muito potencial. Imagine você, havia um plano da parte de Deus que o evangelho se expandisse, como nós vemos em Atos capítulo 1 e 8,
para além das cercanias, né, de Jerusalém, Judeia e Samaria e alcançasse o mundo. Mas como alcançar o mundo se não houvesse uma instrumentalidade que desse conta disso? E Deus acha nesse jovem, né, chamado Paulo, primeiro Saulo, depois Paulo, falaremos sobre isso, esse grande instrumento, né, bendito instrumento para a sua obra. Pastor Elinor, falando sobre a presciência de Deus, né, que é um termo muito importante, presciência vem a ser o conhecimento do futuro, que Deus conhece todas as coisas, não anulando o nosso livre-arbítrio, né? Mas Deus precisava de um homem corajoso, de um homem que conhecesse a palavra, de um homem destemido, e Deus viu em Paulo este homem, embora teve que modelar ele. Perfeito. Teve que modelar ele para usar na vocação que Deus havia já chamado ele, não é isso? Inclusive, ele, como entendemos, né, a perspectiva do livre-arbítrio, ele poderia ter dito não. Assim como tantos foram chamados pelo Senhor, mas disseram não a esse chamado. Buscando ainda o contexto de Paulo, nós vemos Demas, Alexandre, o latoeiro, né, Emineu, Alexandre, que eram homens que tinham um ministério, que foram reconhecidos como por Paulo, inclusive, como seus colaboradores. Mas abandonaram o seu chamado. E tantos outros homens que foram escolhidos por Deus, mas acabaram se desviando dos propósitos divinos. Mas Deus anteviu, olha, e quando a vontade de Deus encontra o sim do homem, né, o sim, o aceite, as coisas mais maravilhosas possíveis ocorrem. Então, naquele momento, ele ouve, naquele encontro de Damasco, a voz de Deus, assim como aqueles que estavam com ele. Ele cai da cavalgadura, né, da sua montaria, e ele vê uma grande luz. E ali o Senhor se lhe aparece. Então foi um chamado que foi audível, né, experiencial, tremendo, fabuloso, mas houve um aceite, porque ele poderia, diante daquela experiência, daquele fenômeno, dar muitos nomes, como quando nós somos alvos de um milagre de Deus, uma ação de vida, de um chamamento, e às vezes ficamos com dúvida, ainda que pareça ser tão evidente. E essas coisas podem acontecer. Então, esse é o nosso primeiro tópico, dando conta, então, desse chamado sobrenatural e maravilhoso deste homem que foi escolhido por Deus do seu ventre. Isso aí, estamos aqui no primeiro tópico, ponto de partida para a vocação de Paulo. Vamos ouvir um pouquinho o presbítero Jonatas, trabalhando ainda nesse primeiro tópico. Jonatas, a gente sabe que quando alguém vai ao ministério, é feito um crivo, né? E eu, estudando essa lição, até anotei aqui, o próprio Cristo fez o crivo em Paulo. Isso é uma coisa, podemos dizer assim, que não é uma regra geral, é uma coisa que aconteceu especificamente com este homem Paulo, tendo em vista as características que ele tinha, a presciência de Deus também, o aceite dele, a vocação que ele estava sendo chamado para desempenhar. Fale um pouquinho sobre isso, Jonas. Perfeito, pastor Eliezer Fagundes, pastor Elinor dos Santos, e a todos os ouvintes, né, que amam aí estudar a palavra de Deus. É importante dizer que Paulo, para a confirmação dele como apóstolo, né, ele precisava realmente ter visto o Senhor, porque o apostolado, né, se confirmava por aquele que viu o Senhor. E como o pastor Elinor já bem disse, ele viu a caminho de Damasco ali, quando ele tem as cartas para prender os cristãos. Só que para além disso, né, ele precisava também ter uma chamada específica, uma confirmação da parte do Senhor. E todos nós que temos aí uma vocação, uma chamada, enfim, um ministério, né? Ministério que é o trabalho ao qual desempenhamos na obra do Senhor, nós precisamos ser impactados pelo Espírito Santo. Que foi o que aconteceu com Paulo. O comentarista da lição, o pastor Elinai Cabral, coloca que ele recebeu uma unção especial, e realmente foi, né? Foi um chamado muito diferenciado. Claro que ele teve um preparo imenso, que depois, claro, ele vai desprezar isso por questão de humildade, por questão de aprender da dependência de Deus, da dependência do Espírito Santo, mas realmente ele foi muito bem preparado. Isso já foi citado em lições passadas, mas Paulo de Tarso, né, aquele que nasce numa cidade muito grandiosa, que tinha aproximadamente 300 mil pessoas, onde tinha uma das 3 maiores universidades, enfim, aquele que cresceu ali, foi para Jerusalém, depois aprender aos pés de Gamaliel. Então foi muito bem educado na cultura helenista, muito bem educado ali na lei, e Paulo agora se vê então que isso não era realmente aquilo que ele
precisava, achando ele, como disse o pastor Alinor, ele tinha isso por objetivo, ele tinha isso por ministério, mas na verdade o ministério que ele realmente tinha era de ganhar almas para o Senhor Jesus. E fica aqui já, né, uma reflexão para nós: o nosso ministério, independente da nossa posição, independente de onde nós moramos, independente da nossa classe social, o nosso chamado também é pregar a Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressurreto, esse que impactou Paulo através aí do aparecimento, mas principalmente através daquilo que ele cumpriu, daquilo que desempenhou, daquilo que Paulo vai trazer, né, com aproximadamente 50% da escrita aí do Novo Testamento, ensinamentos para nós. Mas tudo isso se deu por causa do Espírito Santo, porque nós sem o Espírito Santo não somos nada. Muito bem, presbítero Jonatas, uma lição abençoada. Trabalhar um pouquinho aqui sobre a vocação, antes de terminarmos esse tópico e passarmos para a próxima. E a gente sabe que o pastor Alinor trabalhou no SECOM por muito tempo. E o SECOM, um dos pilares era descobrir a vocação, não é isso, pastor Alinor? Descobrir a vocação. Como descobrir a vocação que temos? Pastor Alinor. É muito interessante porque Paulo aqui, ele está no raiar de um novo momento, né, da história. Nós estamos aqui no início da fé cristã. Nós não temos o Novo Testamento, né? Não se tinha o vislumbre ainda, isso inclusive vem por Paulo, dos dons. Os dons de Cristo, por exemplo, que são os dons que são diretamente ligados ao ministério de Cristo na terra, ou os dons do Espírito, que estão diretamente ligados ao ministério do Espírito Santo, enquanto igreja, né? Enquanto cuidado do rebanho e da igreja de Cristo. Então ele não tem, por isso que esse chamado extraordinário especial, porque talvez as pessoas estejam nos ouvindo agora ou nos vendo, dando conta de que para que possam servir ao Senhor precisam passar por um evento como esse, algo extraordinário. É claro que Deus faz, mas são casos muito específicos. Por quê? Porque diferente de Paulo nós temos a palavra hoje. A palavra hoje, ela nos grita, a palavra hoje é esse nosso encontro, né? A palavra de Deus hoje, quando nós a abrimos, é esse bradar de Deus no caminho de Damasco, da nossa casa, né? Da escola, do trabalho, né? A palavra de Deus é esse raiar de luz que vem e que nos impacta. Então hoje nós somos impactados por esse encontro, por meio da palavra. Ocorre que, é importante que se diga, quando nós falamos de vocação, e Deus leva isso em consideração em Paulo, nós falamos de talentos naturais. Todos nós nascemos com talentos, inclusive prestaremos contas, né, dos talentos, daquilo que nós temos como, vamos dizer, habilidades naturais. Então, o nosso chamado, o nosso ministério vai estar diretamente ligado a isso, porque é aquilo que nós fazemos com fluidez. Nós temos talentos que nós adquirimos também ao longo da vida, ao longo do tempo, né? Pessoas que não nasceram com talentos naturais, por exemplo, para música, mas acabaram aprendendo. Então, é um talento. Então, nós temos os talentos. Para além dos talentos, quando a pessoa aceita Jesus, e é o caso de Paulo aqui, o Espírito Santo, então, se lhe vem. Ele se torna a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E é a partir deste momento, pela presciência de Deus, tendo-nos, né, concedido estes talentos desde o nosso nascimento, que nós conseguimos agora, afinando os nossos ouvidos espirituais, silenciando as outras vozes, ouvir da parte de Deus a sua voz, esse chamado específico. Porque, pastor Eliezer, nós vivemos um tempo difícil, porque muitas pessoas querem, às vezes, ser chamadas para algo, vamos dizer, glamuroso, né? Algumas pessoas não querem servir, elas querem ser vistas. Então, muitas pessoas querem um espaço de destaque. E, às vezes, nós somos traídos por estas vozes que se nos vêm e que propõem essas coisas, mas que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus nos traz satisfação, indiferente ao local, o lugar que sejamos. Então, aí vem o chamado da parte de Deus. E aí vem a vocação. É interessante que a palavra vocação é uma palavra latina, vamos aportuguesar aqui, né? É voz mais ação. Então, quando um crente em Jesus, ele recebe uma vocação, é uma voz que grita dentro dele. Então ele não tem dúvida, ele é movido por aquilo. Né? O que falta às vezes é nós buscarmos na aproximação com o Espírito Santo, como aconteceu aqui com Paulo no tópico 2, nessa aproximação, termos essa sensibilidade de buscar dele. Então esta voz, essa vocação grita dentro de nós. E Paulo
percebe isso. Inclusive, em alguns momentos, pedem para Paulo, Paulo, pregue sabedoria. Paulo, pregue milagres. Paulo diz, olha, eu prego Cristo crucificado, esse é o meu ministério. Ele teria toda a condição de pregar uma teologia muito aprofundada. É claro que a sua teologia é muito profunda, mas é para pregar, para chamar a atenção das pessoas, né? Pregar, por exemplo, para receber, hoje seria likes, né? Pregar para fazer boas aproximações, mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em pregar a palavra. Então, essa vocação faz com que ele ande sem se preocupar com aquilo que as pessoas vão dizer acerca dele. Interessante que ele sai daquele encontro, vai para Damasco, se encontra ali com Ananias, né? Existe uma ação sobrenatural ali, ele volta a enxergar, e ele vai para o deserto, ele não volta para Jerusalém em busca, sei lá, né, de alguma boa aproximação, não quer fazer lobby. Ele vai para o deserto, que é o nosso último ponto. Ele vai para o deserto. Então, a vocação faz isso, ela nos guia. E, claro, para além disso, o Espírito Santo nos capacita, né, com ferramentas para que a gente possa executar, então, a vontade de Deus com eficácia. Então, sem o Espírito Santo, não existe ministério. Sem ferramentas, que são os dons, você pode até tentar, mas é como quem vai pintar uma parede sem as ferramentas adequadas, né? E sem dons, sem habilidades, você vai sofrer. Então, todas essas coisas estão na dispensa celestial, né? E nós somos pentecostais, e é lá que nós buscamos. Eu creio que Deus levanta pessoas e pode estar, talvez neste momento agora, te chamando para algo muito específico, e basicamente esse é o caminho, buscar nele. Quem sabe você que está nos ouvindo aí está se perguntando, mas o que eu faço para ter um ministério frutífero, um ministério abençoado? Nós já trabalhamos aqui a questão da vocação. Entenda qual é a vocação que Deus colocou na sua vida, aquilo que você gosta, como disse o pastor Alinor, aquela voz que salta, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar, eu tenho que pregar, é isso que eu gosto. Invista nisso, entenda a sua vocação. Segunda coisa, desenvolva o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai trazer o caráter, né, da pessoa. Terceira coisa, seja cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo vai fazer com que o seu ministério seja frutífero, seja próspero. Na área onde você for atuar, Deus vai te usar poderosamente. Quarta coisa, ter um bom testemunho. Um bom testemunho é muito importante para o ministério ser frutífero. E a quinta coisa, desenvolva um ministério cristocêntrico. Cristo no centro, né? E aí sim, o seu ministério será frutífero. Fechando aqui o tópico número 1, nós também, importante mencionarmos aqui sobre a mudança do nome, né? Não é que houve uma mudança do nome, sim que Saulo era um nome de origem judaica e Paulo era um nome de origem da cidadania romana. Então o apóstolo Paulo preferiu usar o nome da cidadania romana, que seria onde ele atuaria com mais êxito no seu ministério, que foi para os gentios. Então, não houve essa mudança. Quem sabe você entendia diferente, né? E a lição explica bem certinho que não houve essa mudança, e sim uma opção de Paulo optar pelo nome da cidadania romana. Vamos lá para o tópico número 2, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Vamos trabalhar um pouquinho mais aqui sobre a questão da vocação. Nós temos 3 subtópicos. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. O segundo, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. E o terceiro subtópico, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Presbítero Jonatas. Maravilha, né? Saulo viu realmente o resplendor da glória de Cristo indo a Damasco. E Paulo, um estrategista, né, indo para Damasco. Por que ele foi para Damasco? Aqui fica uma curiosidade, né? Damasco era um local onde interligavam-se muitos pontos aqui do mundo antigo. Então, Damasco, até talvez ali Paulo, né, e os demais ali do Sinédrio falaram, não pode se espalhar de Damasco. E foi bem onde ele teve esse encontro, né? A caminho de Damasco ele teve um encontro, não foi uma miragem, mas não. O próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto, ou seja, em corpo glorificado,
apareceu para Paulo, o Jesus Cristo que ascendeu ao céu, a qual os anjos depois prometeram que ele voltaria, e nós estamos aqui nessa viva esperança. Ele pode voltar a qualquer momento, essa aula pode nem ser aí lançada, mas a grande questão é que ele realmente apareceu para Paulo. Então, olha a importância, né? Olha o chamado, olha o nível, né? Claro que nós não podemos assim pensar, não, mas eu não tive esse tipo de chamada, mas você foi chamado para pregar o evangelho de Cristo, e é a mesma chamada de Paulo, é o mesmo motivo, é o mesmo ministério. Tem que ser o principal objetivo, né? Aqui uma vocação inevitável do apostolado entre os gentios. Então Paulo ele só conseguia pregar a Cristo. O pastor Elinor até falou, alguns pedindo para Paulo pregar outras coisas, mas Paulo não. O centro da mensagem de Paulo é Cristo. E aí foi o centro da vida, né? Tanto que ele chega a dizer o que poucos diriam, o que eu não tenho coragem jamais de dizer, que é: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Imagina você chegar para uma multidão e dizer, ó, me imite, ou mesmo escrever algo que vai ficar aí para sempre, né, registrado: sede meus imitadores. Então, realmente, Paulo ele tinha um amor imenso por Jesus. Ele quis imitar Jesus, ele sabendo que tudo, né, tudo aquilo que ele passou ainda seria pouco. Ele sabia que ele não teria como pagar, como nenhum de nós temos como pagar essa graça, né, esse favor imerecido de Deus para com nós, homens. Então, realmente, Paulo ele tinha aí uma vocação inevitável, né? Como o pastor Elinor já falou, como o pastor Eliezer já disse, ele realmente queria cumprir o seu chamado, que era pregar a Cristo, e nós podemos dizer que somos testemunhas que esse chamado foi cumprido. Há quem diga que se Paulo não existisse, ou alguém com ministério do tamanho, né, da dimensão aí, do caráter de Paulo, o evangelho não teria chego a nós da forma que chegou. Então nós somos gratos a Deus pela vida de Paulo. Pastor Eliezer. Verdade, presbítero Jonatas, muito bem, falando aqui sobre a vocação, né, e a visão de Deus em relação a Saulo, né, e a chamada dele. Pastor Elinor, me chama a atenção aqui a questão de o perseguidor virou a ser perseguido. Como Deus muda a história de uma pessoa, né? Ele tinha um pensamento, uma ideia, mas Deus tinha outra. E prevalece sempre a vontade de Deus. Aqui nós vemos o aspecto religioso, né? O zelo, grande zelo que Paulo tinha pelas coisas de Deus. Havia, é claro, uma confusão em relação ao que isso significaria de fato. Então, nós todos corremos esse risco quando nós estamos absorvidos, né, pela esfera religiosa, pela tradição, pela história, pelo rito, pela liturgia. Estamos tão ligados a esses aspectos que são importantes, mas eles são exteriores. Nós esquecemos, então, daquilo que é mais importante, que é ouvir a voz de Cristo de forma mais, eu diria, de forma mais específica na sua presença. Então, ele está ali e se considera um justiceiro da parte de Deus. Eu acho muito interessante, pastor Eliezer, Jonas, porque ele era discípulo, ele era um talmidim de nada mais, nada menos que Gamaliel. Gamaliel era um dos discípulos dos grandes mestres que haviam dos judeus do início do primeiro século. Então, eu penso que como discípulo de Gamaliel, e Gamaliel era de Hilel, que era um dos grandes, né, da época, eu penso que ele gostaria de ocupar a cadeira do seu mestre. Então, você imagina o que significava. Inclusive, Gamaliel, um dos mais respeitados, cuja voz foi ouvida, inclusive, quando eles queriam prender os discípulos e encarcerá-los, né, de vez. E dar aquele conselho maravilhoso, né? Olha, se for de Deus, vai continuar, se não for, vai se dissipar. Então, eu fico imaginando que Paulo tinha tudo para ser um dos grandes líderes, um dos grandes rabonis da sua época, tendo um futuro talvez já traçado em Jerusalém. Eu não penso que Paulo, e aqui é minha conjectura, claro, que Paulo pensou quando deixou, né, o espaço gentil e foi
para Jerusalém, ele deixou Antioquia, eu não imagino que ele pensou assim, eu vou e volto para ficar entre os gentios. Não, eu imagino que ele queria ficar naquele espaço. Era o centro religioso da época, mas Deus tinha outros planos. Então significou muito. Quando ele tem este encontro, significa não apenas metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, correr riscos, estar a todo momento sobre olhares com desconfiança, porque você imagina, as pessoas olham e dizem, mas será que foi transformado realmente? Será que houve uma conversão genuína? Será que não há nenhum projeto escuso, né, em meio? Então ele viveu até ele, claro, conseguir esse espaço por conta de todo o sofrimento, né? Nós dizemos que de forma carismática ele alçou esse espaço como apóstolo, mas eu imagino que ele teve que se negar a sua própria história, negar seus propósitos, seus objetivos, e aí vinha a questão do deserto, né? Ele teve que passar realmente pelo deserto. Então, de perseguidor, ele passou a perseguido. De alguém que almejava o sucesso em Jerusalém, ele se dá conta que Jerusalém teria que ficar para trás, porque o ministério dele não seria em Jerusalém, mas entre os gentios. De um futuro glorioso, trazendo consigo o legado de um grande mestre, ele levaria, na realidade, as marcas de um encontro com o Mestre Jesus, num encontro, de certo modo, pastor, sozinho, porque ainda que as pessoas ouviram a voz, não ouviram. E nós vemos isso, inclusive, em Gálatas, que Paulo parece que tem que legitimar, né, o seu apostolado, porque a todo momento seu apostolado era colocado em dúvida. Nós olhamos o Paulo hoje, e toda a sua história e ministério, mas naquela circunstância, naquele momento, se Paulo desse conta de tudo que passasse, eu não sei se naquele encontro o Senhor revelasse tudo, se ele iria adiante. Eu provavelmente não, e é bom que o Senhor vai revelando as coisas aos poucos, porque ser um Paulo, dizer, né, como Paulo disse, ser de meu imitador como eu sou de Cristo, é difícil hoje nós dizer ser de meu imitador como eu sou de Paulo, né, por tudo aquilo que ele passou. Muito bem. A vontade de Paulo era perseguir os cristãos, mas a vontade de Deus era que ele fosse um embaixador. Em Atos capítulo 9, versículo 20, nós vimos aqui que ao torná-lo embaixador de Cristo, ele se tornaria um pregador do evangelho. Me chama a atenção a palavra embaixador, pastores, que é um representante da nação. Ele não está ali para representar os seus interesses, e sim os interesses daquele quem o enviou, né? Daquele que ele está representando. E quando o Senhor torna Paulo embaixador, ele estava dizendo, você vai me representar. Não é mais os seus interesses, não é mais a sua vontade, mas é a minha vontade que vai prevalecer. E aí vem, presbítero Jonatas, a chamada dele ao apostolado, que é uma chamada também, assim como foi toda a chamada do apóstolo Paulo, uma chamada diferente dos demais apóstolos. Ele mesmo em Efésios capítulo 1, versículo 1, ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Fale um pouquinho sobre esse apostolado, presbítero Jonatas. Perfeito. Há alguns trimestres aí passados nós até estudamos, né, sobre a questão de ministérios, e o apóstolo, né, do grego apóstolen, que significa mensageiro, enviado, Paulo, por mais que ele não viu Jesus Cristo, não assim, enquanto estava vivo, né, Jesus Cristo, ali nos seus 33 anos aproximadamente de ministério, ele vê depois que era um dos pré-requisitos para ser do colégio apostólico, ok? Porque existe o apóstolo como ministério, né, que seriam, por exemplo, os missionários de Missões Siloé. Hoje cumpririam o ministério de apóstolo, ok? Mas no colégio apostólico, né, aqui que Paulo pertence, que Pedro pertence, que Tiago pertence, que João pertence, apesar de que nunca Paulo vai ter esse reconhecimento direto, ou essa, vamos dizer assim, essa consagração por parte de Tiago, por exemplo, por parte de Pedro, por parte de João, ou qualquer outro apóstolo. Ele tem diretamente ali por parte do Senhor Jesus Cristo. Tanto que Paulo vai dizer assim, né, apóstolo aí por conta de Jesus Cristo mesmo. Jesus Cristo é o penhor, realmente é a comprovação
do seu ministério, né? Então o que acontece? Esse apostolado se dá realmente também pelo plantio das igrejas que ele deixa. Então era necessário ter visto o Senhor, era necessário ter uma chamada específica, como já foi falado aqui, e também reconhecido aqui como pode-se colocar até como um pré-requisito na prática o plantio de igrejas. Muitos tinham ministérios grandiosos, como Apolo, por exemplo, mas Apolo não era um apóstolo. Okay? Ele não deixa plantado igrejas. Ele foi um baluarte, ele foi realmente uma pessoa ali que defendeu muito o evangelho de Cristo, pregava com uma eloquência que Paulo diz que talvez nem ele tinha essa eloquência enquanto física, até porque Paulo diz que ele, fisicamente, talvez a sua presença não era tão boa quanto as suas cartas escritas, e aqui a gente entraria em outro ponto, né, que acredito que será tratado em demais lições. Então, realmente, o apostolado de Paulo foi confirmado pela sua obra e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente fala apóstolo hoje, não sei se é a palavra certa, mas há um glamour, né? Uma glamorização disso, né? A palavra apóstolo como um título eclesiástico e tal. Mas na época não. Quando ele diz que é um apóstolo, ele é um enviado do Senhor. É essa consciência que ele tem de que eu estou pregando entre vós, estou fazendo um trabalho entre vós, mas eu sou um enviado do Senhor. Talvez não seja pela minha história e o meu passado deponha contra mim, não obstante, né, no Atos capítulo 13, ele ter sido enviado pela igreja de Antioquia, mas ele sofreu muitas oposições, inclusive nas igrejas que ele funda, que inicia, como em Corinto, por exemplo. Ele cria um trabalho em Corinto e essa igreja está dividida e alguns o deixam. Alguns dizendo, não, mas nós somos de Pedro, nós somos de Apolo, nós somos de Cristo. Então, esse apóstolo, esse enviado da parte do Senhor é alguém que tem uma tripla cidadania, né? Porque ele é judeu, ele é romano, mas, sobretudo, ele é um cidadão do céu, ele dá conta disso, e ninguém melhor do que Paulo, com essa visão cosmopolita, para chegar numa cidade, ter esse primeiro contato, porque a missão de Paulo se efetivava dessa forma. Ele chega numa cidade e conhece a cultura dos judeus, a cultura judaica, ele é judeu, prega na sinagoga, né, está ali, se aproxima, e daqui a pouco, é claro, ele se dá conta que vai ser expulso, porque o evangelho é o evangelho de Cristo, e ele começa então um trabalho nas casas. De outro modo, quando ele está em Atenas, por exemplo, o que ressalta é o seu aspecto da cultura greco-romana. Quando ele chega ali, se dá conta, no universo de deuses à época, né, talvez um judeu não teria essa percepção, mas ele tem que há um nicho de um Deus desconhecido, e ele faz essa ponte, né, ele faz essa aproximação, o que exigiu da parte dele uma percepção diferente. Então Deus conhece, sabia, por sua presciência, todas essas habilidades, esse dom que ele tinha, todo esse preparo, e usa de forma poderosa e sobrenatural. Olha só quantas lições maravilhosas estamos aqui extraindo desta lição, viu? Você pode colocar em prática tudo isso que está ouvindo para elevo espiritual da sua vida, da sua família. Mas, queridos pastores, não podemos encerrar esse tópico aqui sem falar da graça salvadora, né, Jonatas? Se não fosse a graça do Senhor alcançar este homem, né, fazer ele mudar, e aí vem a conversão, né? Não é a convenção, não é ser convencido, é a conversão, mudar radicalmente. Só quem faz isso, meu irmão, é a graça de Deus. A graça salvadora, ela constrange, ela muda, ela transforma. E essa graça está à sua disposição. Essa graça, nós vimos lá no Antigo Testamento, Jonas recebendo uma missão para pregar aos ninivitas. E ele, não, aos ninivitas não, eles foram muito cruéis com o nosso povo, com os judeus, né? Não, porque ele sabia que aonde a graça de Deus chega, muda situações. Fale um pouquinho sobre a graça, Jonas, para nós fechar aqui esse tópico. Maravilha, né? Graça, o favor imerecido de Deus para com nós, homens. Lembrando que é graça, nós não merecemos, né? Jesus Cristo, ele nos redimiu através ali do pagamento do preço por todos os nossos pecados, como já foi citado pelo pastor Alinor aqui, João 3,16, né? Aqui por todo mundo, realmente Jesus Cristo foi enviado, morreu e ressuscitou, nos dando a viva esperança. Mas graça realmente é imerecido,
mas não foi de graça, ok? Jesus Cristo pagou um altíssimo preço pela nossa redenção, pela nossa adoção. Hoje nós não somos só criatura, nós somos filhos de Deus. Ele nos justificou. Eu não sou bonzinho, meu irmão. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, não. Nós temos defeito, claro, precisamos ser melhores. Hoje eu preciso ser melhor que ontem, amanhã eu preciso ser melhor que hoje. Mas nós precisamos entender que nós não é pelas nossas obras, nós somos salvos para as obras, mas tudo isso, a justificação, ela dá conta que nós seremos salvos por conta de Jesus Cristo. E com isso, né, a graça também vai nos regenera, né? Quantas e quantas pessoas não eram mais para estar sobre a face da terra, mas pela regeneração aí, através do Espírito Santo, se tornaram novas pessoas. E uma coisa que tem acontecido, que também é por conta da graça, dia após dia, é a santificação a qual nós estamos vivendo pelo penhor da graça, que é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você está gostando dessa lição? Compartilhe aí com seus amigos, nos seus grupos, né? Também dê o seu like, isso aí para outras pessoas também essa lição vai chegar e vai alcançar outras vidas, tá bom? Se você está sendo abençoado, faça isso e o Senhor estará te abençoando ainda mais. E agora vamos para o nosso terceiro tópico, que vai trabalhar aqui vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Olha, esse tópico também é maravilhoso. A ida para o deserto, subtópico número 1. O segundo subtópico, as lições do deserto. E o terceiro, mais lições do deserto. Pastor Alinor, a gente acha que, recebi a vocação, recebi a chamada, aonde que eu vou? Qual é o púlpito? Qual é a igreja? Não, vai para o deserto. A pessoa tem habilidades, ela ouve claramente, ela se move por essa vocação, ela recebe da parte de Deus ferramenta, aí ela acha, estou preparado. Não, querido, é aí que começa a escola. Né? É como uma criança que chega à idade escolar e ela compra todo o material. Bom, ela comprou o material, ela tem tudo. Né? Ela está matriculada, mas agora começa todo o processo. E não existe ministério sem processo de aprendizado. Não existe ministério, vocação manifesta e concretizada sem o deserto, sem esse momento. Considere que o próprio Jesus foi levado ao deserto e diz a Bíblia, inclusive, que ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito o leva ao deserto. Muitas pessoas acham que, inclusive existe uma teologia por aí que diz que às vezes, porque o deserto às vezes é escassez. Ele pode ser outras coisas, porque cada um é tratado em uma área específica, mas muitas vezes para algumas pessoas que têm uma dependência muito grande das coisas, o deserto é escassez. E é uma teologia que diz que crente não pode sofrer escassez. Ou seja, o Espírito Santo nos leva, às vezes, à escassez para entender a dependência dele. Às vezes, esse deserto significa a necessidade de nós nos humilharmos a nós mesmos, reconhecendo que os nossos planos eles são totalmente falíveis. Quantas pessoas projetaram, imaginaram, concretizaram em suas mentes projetos maravilhosos para 2020, 2021. Mas passaram, estamos todos passando por essas situações e nós nos damos conta, na realidade, da nossa fragilidade. Para alguns isso foi um deserto, uma provação da parte de Deus, é claro que envolveu a todos. Não dá para confundir, pastor, acho que é importante a gente dizer, é uma fala mais pastoral, deserto com deserto da parte de Deus, como local de aprendizado, com consequência dos nossos próprios erros. Porque são pessoas que se levam ao deserto. Então você tem que cuidar. Às vezes você está sofrendo consequências de erros que você cometeu, os quais, inclusive, o Senhor disse, olha, não faça, não haja assim, não haja desta forma. Não significa que Deus não pode entrar com você nessa situação e livrá-lo. É claro que sim. Eu creio num Deus que transforma a maldição em bênção e que mesmo nessa situação na qual você se colocou, ali você vai ter boas experiências e um bom aprendizado. Mas de uma forma ou de outra, Paulo foi para o deserto para aprender. E foi aprender com o Senhor. Ele precisava aprender com o Senhor. É maravilhoso isso. Ele não foi... Talvez se fosse eu ia lá conversar com Gamaliel. Gamaliel, ô mestre, ô rabi, e agora, o que eu faço? Talvez seria persuadido, mas ele foi se encontrar com o Senhor, foi para o deserto. Aqui fala de solicitude, de silenciamento. Ele foi para um lugar que ninguém o conhecia.
Ele foi para um lugar para aprender e ter momentos a sós com Deus. E é nesse momento que ele tem experiências como as quais, uma delas, por exemplo, nós citamos na Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, 23, que ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, que o Senhor, né, aí é o texto da ceia, ou seja, ele recebe, ele tem essa experiência com o próprio Deus. Ainda que isso fosse reproduzido pelos apóstolos, essa experiência ele tem especificamente com o Senhor e a compartilha. Então, há a necessidade de todos nós passarmos pelo deserto. Então, não entre por conta própria e não saia antes, né? Espere ser aprovado. Amém. Muito bem frisado pelo pastor Elinor a diferença, né, entre deserto, prova e consequência. Às vezes você está passando alguma dificuldade, é consequência das suas atitudes. Mas se for deserto, fique tranquilo, Deus estará contigo, viu? Aprenda as lições do deserto, não é, Jonatas? Aqui nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo tirou lições desse deserto. E nós, estamos tirando lições dos nossos desertos ou estamos reclamando? Hein, Jonatas? É muito importante, que eu vou pegar um gancho até na fala do pastor Elinor e também respondendo aqui o pastor Eliezer Fagundes, que na Bíblia nós temos muito deserto, né? Tanto é que, de forma assim, literal, a região que eles moram tem muitos desertos ali em volta. Mas Abraão foi um homem que peregrinou nos desertos e ali ele foi conquistando, o que prova que o deserto também é um lugar de conquista. Moisés, para aqueles que o pastor Elinor falou que por consequência de algum erro vão para o deserto, Moisés foi uma consequência ali de um assassinato, mas mesmo assim Deus o chama e ele tem um ministério grandioso para libertar o povo de Deus, mas também para peregrinar novamente no deserto, onde Deus vai fazer muitos milagres, vai ensinar o povo e tem tantos ensinamentos para nós no deserto. Elias está no deserto, João Batista tem seu ministério no deserto, o pastor Elinor já falou de Jesus Cristo ali no deserto. Então, se nós estamos no deserto, nós não podemos jamais realmente perder a nossa esperança. A gente tem que saber que a gente está sendo aprimorado. Se você tem vontade de pregar a palavra de Deus, como tem uma frase que é dito pelo pastor João Antônio, que cada coração sem Cristo é um púlpito. Nós podemos pregar a qualquer momento, mas se você, por exemplo, tem aquela vontade de pregar, enfim, em outros lugares, faça o seguinte: se você está no deserto, se aprofunde na palavra de Deus. Tenha momentos de oração longos, tenha momentos de jejum, enfim, aproveite o deserto como Paulo aproveitou para refletir, e com certeza o Senhor Jesus Cristo estava com ele, e com certeza o Senhor Jesus Cristo estará conosco, nos aprimorando, sendo bênção, porque as lições do deserto são inúmeras, irmãos, e para cada um ela tem um efeito. Eu não posso nem dizer, não, no deserto você vai aprender isso. Não, pode ser que o deserto me ensine uma coisa, para você ensine outra, para o pastor Nora ensinou outra, para o pastor Eliezer ensinou outra, enfim, o deserto vai nos aprimorando. O importante é que sabemos que Jesus Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus, estamos chegando ao final da nossa lição, né? E trabalhando ainda sobre esse tópico aqui, sobre o deserto, podemos ver que o apóstolo Paulo, ele foi para o deserto para ser lapidado, para ser trabalhado. Eu separei algumas lições aqui, que a lição fala. Por exemplo, tornou ele anônimo. Ele estava nos holofotes, né? Era uma das autoridades do governo, né? Então, ele foi para o deserto, ninguém conhecia ele, né? Perdeu o status de uma figura conhecida, né? Também nós vemos que ele se tornou dependente. E às vezes Deus nos coloca no deserto para nos tornarmos mais dependente dele. Amém? Quem sabe você está nesse deserto aí, procure buscar mais o Senhor. Procure ter uma intimidade maior com o Senhor. Também nós vimos que o deserto forjou a resistência do apóstolo Paulo, porque ele ia passar algumas briguinhas depois, né? Ia passar algumas dificuldades, mas lá no deserto é momento de calor intenso durante o dia e durante a noite frio intenso. Então, há uma instabilidade muito grande. E no ministério do apóstolo Paulo, ele sofreu essa instabilidade. Tinha dias, né, que ele estava lá em cima, contente, mas tinha outros dias que ele estava jogado numa prisão, né? E ele soube suportar isso. Também a persistência
foi forjado também a fé, fortaleceu a fé dele, e tantas coisas, né, que podemos tirar aqui dessas lições do deserto. Viu? Que você possa, nesta manhã, refletir sobre isso e buscar ao Senhor, entender qual é o propósito de Deus nesse deserto que você está passando. Nós vamos chegando ao final da nossa lição. Nós esperamos que você tenha tido uma lição abençoada e que estas lições que foram aqui apresentadas sirva de edificação para você, para sua família, para o seu ministério, para a sua casa. Você, amigo que está nos ouvindo, você é o nosso convidado especial a estar em uma das nossas escolas bíblicas todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Fazendo a conclusão da lição, eu passo aos nossos pastores para que eles possam trazer a sua fala, também concluir alguma coisa dentro da lição. E, neste momento, pastor Elinor. De forma bem prática, como diz a própria lição, da conta, fica como uma aplicação, né, para todas as nossas vidas, dando conta de que os métodos do Senhor eles não mudaram. Não mudaram. O Senhor chama, então todos nós fomos chamados, todos nós, porque você tem dons, você tem talentos, né, existe uma voz que clama dentro de você. Existem demandas do reino, que são espaços de serviço, o ministério é serviço. Existem espaços para servir na igreja. É só nós abrirmos bem os olhos e os ouvidos para ouvir, né, da parte de Deus esse chamado. E se permitir ser cheio do Espírito Santo e ser levado ao deserto. É importante que se diga que, neste caso, o deserto aqui da Arábia, né, onde ele fica ali, talvez cerca de 3 anos, é aqui um tipo, né, de provação, de privação, de dificuldade, de espinho na carne. Quer dizer, é um preparo para aquilo diante do qual nós vamos nos colocar. Mas existem outros desertos, né? Paulo viveu outros momentos, ele precisou passar por outros aprendizados para outras situações em que ele haveria de passar. Então, não significa que você vai passar privação ou passar pelo deserto só no início da sua vida. Não. Tem o deserto, daqui a pouco tem o mar bravio, não é? Daqui a pouco tem os vendedores de imagem que vão vir para cima de você, nesse caso lá, dos nichos de Diana, ou seja, a impopularidade, né? Às vezes o esquecimento, ele volta para Antioquia e fica muitos anos ali, se não me engano 10 anos, agora eu não sei exatamente, até que então ele vá, né, como missionário, ele fica um tempo ali. Então, Deus tem um plano, Deus tem um chamado, e viva em nome de Jesus, é o meu conselho para você, viva de forma plena a vontade de Deus para a sua vida. Talvez Paulo, se tivesse dito não no caminho de Damasco, ele poderia ser até ter alcançado a cadeira de Gamaliel, mas morreria insatisfeito, né? Com a cabeça sobre o pescoço, mas insatisfeito. Aqui não, ele perdeu a cabeça, mas ele chegou nos céus, né, e foi recebido com muita glória, e nós estamos aqui hoje falando dele. Se perguntasse para Paulo hoje, Paulo, valeu a pena? Ele diria, valeu a pena. Com todos os desertos que eu passei, valeu a pena, porque a graça de Deus se manifestava em mim, inclusive de uma forma em que aquilo me constrangia, mas eu entendia que havia um propósito, porque é a graça de Deus que nos basta. Maravilha. E pegando um gancho aqui novamente, pastor Elinor, se ele almejasse ficar na cadeira de Gamaliel, ou seja, ele moraria em Jerusalém, é o lugar que ele fica menos tempo, gente. Ele, depois desses 3 anos da Arábia, ali dos nabateus e Damasco, que ele vai para Jerusalém ali encontrar com Pedro, com João, enfim, ele fica 15 dias só ali. 15 dias e depois tem que voltar para a Síria, para a Cilícia, onde então a igreja de Jerusalém vai enviar ele com Barnabé para Antioquia. Ou seja, talvez era o lugar que Paulo não queria ir, mas só que Paulo entendeu que ele estava na dispensação da graça de Deus, sendo orientado pelo Espírito Santo. E aí fica para nós, queridos, às vezes você talvez, não sei, é muito normal do ser humano almejar coisas grandes, é uma coisa comum que acontece na nossa mente, mas nós temos que lembrar que você que é marido, teu primeiro ministério é ser um bom esposo. Você que é esposa é ser uma boa esposa, você que é filho é ser um bom filho, um bom cristão, enfim, dar um bom testemunho de Cristo, sermos realmente aí
testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho. Enfim, aonde nós estivermos, nós devemos levar a Cristo. Então, esse é o nosso maior ministério, essa é a nossa vocação. Nós precisamos aí realmente cumprir isso com muita alegria no coração, com bom testemunho e cheios da graça e do Espírito Santo de Deus, porque às vezes, mesmo sem você falar, mas pelas suas atitudes, você vai levar pessoas a Cristo. Eu desejo a você novamente uma excelente semana. Agradeço aqui aos meus pastores, pastor Alenor dos Santos, pastor Eliezer Fagundes, também ao pastor Sérgio Melchior, que é o presidente aqui desta igreja, e a todos os demais companheiros, um forte abraço na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Chegamos ao final da nossa lição. Eu quero, em nome do nosso coordenador geral, pastor Josias Rosa, agradecer os companheiros, amigos, pastores que estiveram aqui trazendo um colorido todo especial para a nossa lição. Que Deus possa abençoar as suas vidas e com certeza estaremos em outras oportunidades ministrando aqui na EBD em seu lar. Meu agradecimento ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melchior, sempre apoiando o departamento da Escola Bíblica Dominical, e nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Também ao nosso coordenador geral, pastor Josias Rosa, nosso abraço, que Deus possa continuar abençoando esse departamento da Escola Bíblica aqui em Joinville. E a você, meu irmão, meu amigo, não esqueça, todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical em todas as nossas congregações. Quero encerrar fazendo uma oração pela sua vida. Bondoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade, onde estivemos aqui ministrando a tua palavra, que esta palavra encontre guarida em cada coração. Abençoa essa família, abençoa esse amigo, esse irmão, que tu possas, Senhor, continuar guiando os seus passos, abençoando o seu ministério, abençoando a sua família, a chamada que tu tens colocado no seu coração, que possa ser desenvolvida com alegria, com gozo e ser frutífero na vocação que tu tens colocado. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Cantaremos o hino número 93 da nossa harpa cristã. Cristão, que demanda toda tua devoção, vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar,
fazer. Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Cantaremos o hino de número 600, com o título de Mãos ao Trabalho. Mãos ao trabalho, crentes, vai já passando ao voo. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia quem vindo à noite já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, andai enquanto há luz. Eia que agora é tempo de servir Jesus e de o vigor da vida todos ao bem votar. Eia quem vindo à noite já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega o fim. Firmes enquanto a morte
quem